Esses são os dados básicos para nós começarmos a nossa conversa sobre violência. E são dados que provavelmente a própria deputada deve ter citado ou mencionado nesse evento, nesta palestra. Vamos adiante. É exatamente aqui que cabe a pergunta do vereador Rabujah. Sabemos esses dados sobre as mulheres. E os homens? O que sabemos sobre eles? Foi esse questionamento que ele tentou fazer na palestra da UVESC. E os homens? E os homens? Não tem dados sobre isso? Qual o problema de perguntar sobre isso? Então vamos usar rapidinho o Atlas da Violência do IPEA em 2019 para responder a dúvida do vereador sobre a situação dos homens perante a violência. O documento oficial do Atlas da Violência é esse daqui, vocês podem encontrar na internet também, o pessoal da edição vai colocar aqui do lado, e eles também fizeram um mapa, uma espécie de guia. Esses documentos oficiais nos dão várias informações, e entre essas informações, essa daqui, ó, de que 92% das vítimas de homicídio, de assassinato no país, foram homens entre 2007 e 2017. Nós vamos cruzar também os dados desse portal com os dados da matéria. Vamos lá. Vamos pegar o gráfico que está na página 69 desse documento oficial e vamos fazer alguns cálculos juntos. Essa imagem que você está vendo aqui em algum lugar da tela, ela mostra que das vítimas totais de assassinato, 92% foram homens e 8% mulheres. Segundo os dados oficiais do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, em 2017, houve 65.602 homicídios no Brasil. Agora nós vamos ver esse segundo gráfico de padrão de vitimização em relação ao local do crime, ou seja, onde a pessoa foi morta. O que interessa para nós no momento? Já que o assunto abordado no evento foi a violência doméstica e o feminicídio, então nós precisamos descobrir quantos homens e quantas mulheres morreram dentro de casa, no espaço domiciliar, certo? O gráfico está mostrando aí que 39,2% das mulheres morreram em casa e 15% dos homens que morreram em casa. Ou seja, do total de 5.228 mulheres assassinadas, 2.057 morreram em casa. E dos 60.222 homens assassinados, 9.575 foram mortos em casa. Ou seja, total de mortes em domicílio, 9.500 homens e 2.000 mulheres. Então, veja só a pergunta do vereador e como ela faz todo sentido. E os homens? Você sabia desse dado? Você tinha alguma ideia de que morrem 4 vezes mais homens do que mulheres em contexto doméstico? Violentamente morrem assassinados 11 vezes mais homens do que mulheres, e os crimes cometidos contra homens têm resolutividade inferior se comparados aos crimes que foram cometidos contra mulheres. Mostrou que os homens também sofrem com violência doméstica, porém, o medo e a vergonha constituem uma barreira para que se manifestem e para que denunciem. E isso, entre 2017 e 2015, mostrou que os homens também sofrem com violência doméstica, porém, o medo e a vergonha constituem uma barreira para que se manifestem e para que denunciem. E isso gera uma subnotificação de casos. Por serem humilhados e desacreditados por terceiros e até por instituições policiais e judiciárias, os homens renunciam o direito de denunciar crimes de maus tratos, que eles sofrem por volta de 38%, e também denunciar crimes de maus tratos físicos, que é uma taxa de 28%. Você está vendo aí na tela essas informações. Bom, são eles, os homens, que somam a maioria das estatísticas amargas do ponto de vista social. Eu vou comentar com vocês e a equipe vai trabalhar para colocar aqui na tela as fontes bibliográficas para você conferir depois. Vamos lá, alguns dados. Mais homens do que mulheres morrem de Covid. Os homens foram os menores beneficiados com auxílio emergencial. Isso também acontece com assistência social. O homem não é prioridade em situações de emergência ou conflitos armados. Os homens constituem 80% dos moradores de rua no Brasil. Os empregos mais perigosos são desempenhados por homens. Os homens têm 10 vezes mais chance de morrer no trabalho. Os meninos, que são homens do sexo masculino pequenos, correspondem a mais de 60% da mão de obra infantil. Então, esse pessoal de esquerda, feminista, que gosta tanto de falar sobre trabalho, trabalho escravo, CLT, direitos trabalhistas, você já tinha ouvido esse dado? Você ouviu isso aí em algum lugar?
Talvez não, porque se refere aos homens e, bom, não pode nem perguntar sobre os cursos de graduação e educação profissional. Se você pesquisar, você vai descobrir que as mulheres são cerca de 60% das pessoas cursando e se formando na universidade hoje em dia. Os homens representam 76% dos suicidas no Brasil, segundo um relatório da OMS. Os homens têm o dobro de chances de se tornarem alcoólatra. Os homens têm maior índice de vício em drogas ilícitas. Os homens abandonam mais a escola e a universidade. Os homens têm mais probabilidade de terem câncer e de morrer da doença. Mesmo assim, existe mais investimento para prevenção e promoção da saúde da mulher do que do homem. Os homens constituem 95% da população carcerária no Brasil. Segundo uma revista de saúde norte-americana, 1 a cada 5 homens morre antes de completar 65 anos no Reino Unido. O homem participa do alistamento obrigatório no exército para manter os seus direitos de cidadania, direitos que a mulher tem sem precisar se alistar. Na prática, o homem não tem preferência para obter a guarda dos filhos. O homem só possui 1, 2, 3, 4 dias de licença paternidade. Bom, agora que você já tem essa lista de dados e fontes, vamos falar sobre estudos internacionais mais detalhados sobre tudo isso. Mostrou que 53% dos jovens americanos com menos de 25 anos estavam desempregados ou subempregados. E mostrou também que 1 a cada 6 homens foi vítima de experiências sexuais abusivas antes dos 18 anos. Tenho certeza que você ouve o tempo todo sobre violência, abuso, condição de trabalho prejudicial quando pensa sobre mulheres. Mas esses dados aqui falam sobre abuso e sobre situações de opressão e de sofrimento relacionados aos homens. Presta atenção. Além disso, 67% dos alunos de educação especial são meninos, segundo essa pesquisa. E 13,2% dos meninos em idade escolar é diagnosticado com TDAH. E mais, além do problema da violência não se encerrar na questão homem e mulher, não se encerrar na questão da mulher, atingir também o homem, vamos além. É preciso considerar também o que acontece com crianças, adolescentes e idosos. Vamos pegar outra manchete de algum noticiário popular aí e colocar aqui na internet, tá? Pra gente investigar. Em setembro de 2021, a NSC Total compartilhou uma matéria intitulada Santa Catarina tem 4ª maior taxa de estupros de crianças e adolescentes no Brasil. Ok. Lendo a matéria, eu cheguei a um trecho que informa que as pessoas podem fazer esse tipo de denúncia de abusos e maus tratos e tudo mais no Disque 100, famoso Disque Direitos Humanos. Talvez você já conheça isso. Bom, aqui no meu livro, nós temos um capítulo específico sobre violência. O capítulo 9, um capítulo que fala sobre várias falácias em torno da violência. O título do capítulo é Precisamos do Feminismo para Combater a Violência. E aqui a gente desmente, conta algumas histórias que você também nunca ouviu por aí. Enfim, a gente desmente algumas falácias e há um dado relacionado a esse Disque 100, o Disque 100 mencionado aí pelo portal NSC Total. Foi constatado que a maioria das denúncias de agressões praticadas contra crianças e idosos, o que também é violência doméstica, foram praticadas por agressoras mulheres. Exatamente. Repetindo, as mulheres foram a maioria das denunciadas por agressões contra os mais fracos em ambientes domésticos. A pesquisa mostrou que 17,3% dos agressores não foram identificados. 36% dos agressores eram homens e 46% dos agressores eram mulheres. Adolescentes são mulheres. E tem mais. Violência adulta contra criança é norma em nossa sociedade. Presta atenção nisso aqui. Há o problema de que, em sua maioria, pensadoras feministas jamais quiseram chamar atenção para a realidade de que mulheres são, com frequência, as principais culpadas pela violência diária contra crianças. Deputada feminista que disse que esse assunto era para pesquisar na internet, não precisa, tá nos livros das feministas. O sadismo maternal tem que ser da mãe, é óbvio, né? Mas é bom explicar, porque agora tem ideologia de gênero, é uma confusão. O sadismo maternal com frequência leva mulheres a abusar emocionalmente de crianças. E a teoria feminista, ela que está dizendo, a teoria feminista não ofereceu nem crítica feminista
nem intervenção feminista quando a questão é violência da mulher adulta contra a criança. É ela que está dizendo isso aqui, é ela que está dizendo. Uma grande diferença entre o pensamento e a prática feminista tem sido a recusa do movimento em confrontar diretamente a violência de mulheres adultas contra crianças. Agora vocês já viram que perguntar sobre esse assunto não é algo escandaloso, não é uma agressão, não é uma violência. Segundo as próprias feministas, é inclusive necessário e oportuno. Mas vamos lá. A deputada feminista publicou em seu site, não satisfeita em ter visto o vereador ser vaiado por algumas pessoas, nota de repúdio de câmaras de vereadores contra eles, tudo sem fundamento nenhum. Não satisfeita, a deputada compartilhou uma matéria chamada Manifesto sobre o episódio de violência política em encontro estadual de vereadores e vereadoras de Santa Catarina. Olha do que ela chamou a atitude do vereador de fazer uma pergunta. Ela chamou de violência política. Agora, nós vamos ler esta nota da deputada feminista contra o vereador juntos e vamos fazer alguns comentários sobre essa nota e o pessoal aqui vai editar, vai colocar na tela. Começa assim, vamos pular o primeiro parágrafo, vamos para o segundo. É assim agora, ao escrever este manifesto sobre as agressões que sofri nesta semana, durante a palestra sobre participação feminina na política, blá, 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 blá. Ao apresentar dados oficiais, também estou apresentando dados oficiais, e a pergunta do vereador também era sobre dados oficiais, ele não queria saber sobre dados inventados, ele queria saber sobre dados oficiais. Ao apresentar dados oficiais, acerca de 97 mulheres cujos companheiros mataram aqui em Santa Catarina no último ano, fui reiterada e insistentemente interrompida por um vereador que proferia a falácia da violência é violência, negando a existência covarde, cruel e devastadora da violência de gênero. Olha essa expressão usada aqui. Agressões que sofri, a deputada, a política parlamentar que se candidatou, se colocou como representante do povo para entrar em debates políticos e em embates políticos, está reclamando de um mero questionamento e está tratando o questionamento, o direito ao debate, como agressões. E mesmo sendo publicamente atacada, olha, se a senhora não quer ser publicamente confrontada, a senhora não pode ser político. O político, ele é constantemente confrontado o tempo todo. Então, mesmo sendo publicamente atacada, desrespeitada e constrangida em meu direito de expressão como palestrante, aqui eu pergunto, como assim seu direito de expressão? O direito de expressão é de todos. O vereador também tem direito de expressão, ainda mais considerando que o vereador que simplesmente fez uma pergunta faz parte da diretoria do Conselho Administrativo, Fiscal, sei lá, da União de Vereadores de Santa Catarina.